Pessoal, boa tarde. Quem vai almoçar comigo hoje? Eu vou trazer um pouco, porque eu tive problemas técnicos. A Kézia está aparecendo aqui no fundo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos almoçar com a Mari, né? Eu postei um vídeo agora perguntando quem que ia estar comigo na live e ele foi depois que eu saí na live, mas tá tudo certo. Ó, hoje vai ser apenas 30 minutos de live e eu vou explicar pra vocês sobre a evolução do método. Você sabia que um método que você cria hoje pode ser que ele não seja tão funcional amanhã? E aí a pergunta é, existe um método vitalício que você vai criar uma vez e vai funcionar para sempre? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Você acha que existe um método que você vai criar hoje e ele vai funcionar assim por toda a sua vida? Comenta aí, sim, não, talvez. E eu vou explicar pra vocês, tá? Eu coloquei o título da live, Crie o Seu Método, mas a primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é tudo aquilo que você cria sempre vai ser ultrapassado pra você. Mari, como assim? Bugou. Não, vamos lá. Nós somos seres dinâmicos. O que isso quer dizer? A gente está em constante crescimento, evolução, em movimento. Quem eu era ontem sempre vai ser e precisa ser de alguma maneira inferior do que a pessoa que eu sou hoje, que vai ser inferior do que a pessoa que eu vou me tornar amanhã. Então, se eu sou um ser que estou em constante evolução, concorda que conforme o tempo vai passando e ele precisa passar, eu vou evoluir. E eu preciso evoluir. Então, aquilo que eu vou criar agora, eu sempre vou ter a percepção amanhã que aquilo passou, tá diferente, eu posso fazer mais, pode ser melhor. E aí é que mora o perigo. E aí é que mora o problema. Porque como a gente está em constante evolução, a gente acaba desvalorizando tudo aquilo que a gente criou. Porque a gente acha que não se aplica mais, não funciona mais, não presta mais. Só que não é verdade. Aquilo que você cria, sim, vai ser ultrapassado para você. Mas saiba que você não cria as coisas para você. Você cria as coisas para o mundo. E as pessoas que recebem e vão ter acesso ao seu conhecimento, elas vão ter a vida transformada por meio da sua criação, da sua metodologia, do seu método. E se você ficar nesse perfeccionismo, achando que tudo precisa estar perfeito para você começar, perfeito para você continuar, perfeito para você criar, você não vai fazer nada. Então, sim, é possível você criar um método, uma base estrutural que você aplique ela por um bom tempo. Mas isso não é uma regra. Você pode, muitas vezes, precisar adaptar. Por isso que eu, Mari, eu sou a favor da gente criar bases fixas que possam ser adaptáveis. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho aqui no meu método uma base que eu uso para construir tudo, que é por 3 frentes, que ela funciona assim: destino, caminho e rota. O destino é sempre o meu objetivo, ele pode ser minha mensagem, ele pode ser a minha transformação. E aí vai depender do que eu tô criando, se eu tô criando um método, se eu tô criando um livro, se eu tô criando uma apostila, se eu tô criando um curso. Eu sempre tenho um objetivo com aquilo, uma meta. O segundo passo é o quê? Eu tenho que um caminho. O caminho pode ser um passo a passo. Se for um livro, pode ser o sumário. Se for uma apostila, pode ser os blocos. Se for um curso, pode ser os módulos. Tá? E depois eu tenho que a rota, que é a experiência. Se sou eu que estou criando, é a minha experiência. Se eu estou criando para alguém, é a experiência dessa pessoa. E eu consigo usar essa mesma base para tudo que eu vou criar. Porque eu percebi que a minha cabeça funciona assim. Então eu desenvolvi um método fixo para coisas variáveis que eu consigo aplicar de várias maneiras. Isso significa que eu vou utilizar esse método para sempre? Não. Pode ser que eu acorde amanhã e veja que eu não vou mais utilizar destino, caminho e rota. Pode ser que eu acorde amanhã e veja que eu quero criar uma nova coisa. E eu preciso estar aberta para isso, tá?
Mari, peraí, agora você bugou minha cabeça de vez. Eu achei que eu ia criar meu método, que eu ia ser livre, que eu ia descobrir meu propósito de vida e agora você tá me falando que eu posso mudar? Sim. E você precisa ter essa clareza. Por quê? Só pra você ter uma noção, nós, seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. 23. Em apenas um cromossomo do nosso corpo, nós temos dados suficientes para fazer 10.000 livros. Só que muitas pessoas não fazem nenhum. Então, se você for se prender a uma única coisa que você é capaz de fazer, você vai o quê? Se limitar. E nós não somos seres limitados, nós somos seres infinitos. Se você tiver dúvida, vai num lugar, um campo aberto, sem teto, e olha para cima. O que você enxerga? Você enxerga o céu. O céu tem limite? Não tem. E assim como o céu não tem limite, nós também não temos. Escreve aí para mim. Não fomos feitos para viver sob teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. Vou repetir. Não fomos feitos para viver sob teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. Vou repetir. Não fomos feitos para viver sobre teto. E a prova disso é que vivemos sob o céu. Pode alguém escrever, por favor? Eu nunca pedi nada pra vocês. Por favor, você pode escrever. Eu sei que você tá comendo, você tá com alface no dente, mas escreve. Escreve pra você não esquecer. Mas aí a gente tem um grande problema, sabia? Porque se a gente não tem teto e a gente precisa de uma meta pra construir algo, como que você consegue trabalhar esse campo semântico para você atingir os seus objetivos sem limitar a sua jornada? Será que tem como? Eu não tenho teto, mas eu preciso de meta. Como que eu vou alinhar isso para não ficar assim, tudo bagunçado, e eu conseguir atingir o meu objetivo, o meu sonho, o meu propósito, um resultado, uma carreira, uma profissão, um emprego? Como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua meta. Define a meta do que você quer, mas entenda que a sua meta, ela nunca vai ser teto, ela vai ser piso. Por quê? Quando você chegar nessa meta, ela se torna o quê? O chão para você criar uma nova meta. E quando chegar nessa nova meta, você faz o quê? E uma nova meta. E assim, o que você vai fazer? Você vai subindo. Como uma escada rolante mesmo. E você vai ter um crescimento infinito. Tá fazendo sentido até aqui ou eu tô falando rápido demais? Fala pra mim. Outra coisa, tá? Ontem eu fiquei muito feliz com a interação de vocês. Foi muito boa a live, mas na hora que acabou e eu vi lá os insights da live, ninguém compartilhou a live. Não teve um aviãozinho. Então faz favor, compartilha aí pra quem tá almoçando, só fofocando da vida, pra pessoa vir aqui pra nossa live, ficar aqui com a gente, almoçando e ganhando um conteúdo de altíssima qualidade, tá? Porque eu tô tirando meia hora do meu almoço pra estar aqui com vocês. Eu só não posso comer junto porque não dá certo, tá bom? Tá fazendo sentido até aqui? Comenta que eu vou pra próxima parte. Eu quero contar pra vocês um aprendizado que eu tive esse final de semana, que pra mim foi muito rico e muito valioso, tá? Esse final de semana eu tava no Mastermind. Quem não sabe o que é um Mastermind, é um programa onde alguém organiza, conduz, para que outras pessoas participem e juntos eles possam atingir um crescimento maior do que eles conseguiriam sozinhos, tá? Esse grupo específico de Mastermind que eu estava esse final de semana, ele foi conduzido por Jota, Caio Carneiro e Flávio Augusto. Então, 3 grandes nomes do mercado. E a gente passou lá 2 dias juntos. Qual foi o aprendizado que eu tive? Olha pra vocês verem que interessante. Eu tive muitos, mas eu vou citar um aqui. No segundo dia do encontro, eles levaram o João Apolinário. E eu fiz uma pergunta pra ele. E eu perguntei como que foi o começo dele. Porque eu percebo, eu não sei vocês, mas eu percebo que o que é mais difícil na nossa trajetória parece que é o começo. Você não sabe qual que é o próximo passo, ou melhor, você não sabe como dar o primeiro passo. Você não sabe se o caminho tá certo, se o caminho tá errado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, para que lado seguir, quem pode te ajudar, se você precisa de alguém para te ajudar.
Então eu percebo que esse começo, ele é muito difícil. Porque é como se precisasse de um empurrão, sabe? E eu gosto muito de saber como que foi o começo das pessoas. Como que foi esse passo a passo. Eu gosto de saber detalhe, pra não cair naquele conto do Silvio Santos. Quem aqui já ouviu o conto do Silvio Santos? Vou contar pra vocês querem? O conto do Silvio Santos é assim. Todo mundo sabe que ele foi de camelô a dono de emissora de TV. Mas ninguém sabe como. O que ele fez? Ele comprou? Quanto dinheiro que ele tinha? Quanto que ele pagou? O que aconteceu? Quanto que ele ganhava? Então eu gosto de saber esses detalhes. Porque, pelo menos na minha vida, a minha maior dificuldade tá nesses detalhes. Não tá na trajetória, tá naquele ajuste fino, naquele parafuso que eu não sei apertar. E na minha experiência em sala de aula eu também percebi isso. Eu tinha aluno do ensino médio muito bom que tinha dúvida num conteúdo básico. Ele não sabia apertar um parafuso de matemática, entende? Então eu percebi isso. 99,7% das pessoas têm dificuldade no básico. Elas não têm dificuldade em criar grandes coisas. Elas têm muita dificuldade de fazer o básico muito bem feito. Porque ninguém nos ensina o básico. Ou se ensina por um curto período de tempo. Mas o básico é a nossa base. Precisa ser criado e estruturado muito bem pra gente poder crescer. Então, às vezes, as pessoas crescem sem ter essa base e aquilo desmorona. Então, por isso que todas as vezes que eu tenho possibilidade ou oportunidade de perguntar pra alguém algo, eu sempre pergunto do começo, da base dela, da estrutura. Como que ela pensou, como que ela criou, como que ela construiu. E eu vou contar essa história pra vocês hoje. E vou falar o que eu aprendi. Vocês querem saber? Comenta aí sim, porque eu tô achando que tá... Não sei se tá muito ruim a internet, eu sei que estão interagindo um pouco. Aproveita e já pega o papel e a caneta pra anotar, tá? Eu quero que vocês anotem, porque é muito importante isso que eu vou falar. Quando o João foi contar como que foi o começo dele, ele falou pra mim o seguinte. Ele escolheu um produto que dava muito certo lá fora pra aplicar aqui no Brasil. Era um produto de emagrecimento, qualidade de vida. Ele escolheu esse produto. Ele já vem de uma família de empreendedores, então ele é uma segunda geração de empreendedores. Então ele já tinha acesso e condições a pessoas para poder fazer estudo de mercado e outras coisas antes de iniciar o negócio dele. E aí ele contratou uma empresa, né, os melhores do mercado, de marketing direto, para fazer o estudo desse produto e entender como que ele ia funcionar aqui no mercado brasileiro, já que ele era um produto de fora, ele não era um produto daqui. Quando ele fez esse estudo, qual que foi o retorno? Era um produto de sopas, né, de emagrecimento e tal. Ele vinha numa caixa muito grande. O retorno dele foi o seguinte: esse produto não vai ter adesão, é muito difícil de entregar, ele não é gostoso, ele não vai funcionar. E aí, ele pegou nada mais, nada menos que toda a expertise das pessoas mais especialistas no mercado. E sabe o que ele fez com isso, com a opinião deles? Ele jogou fora. E sabe por que ele jogou fora? Porque ele seguiu a intuição dele. Aquelas pessoas, por mais especialistas que elas sejam, elas estavam vendo apenas o produto. E ele já tinha a visão do benefício do produto. Quando você vende o benefício e não o produto, você não se preocupa com logística, com sabor, porque ele estava vendendo o quê? Uma qualidade de vida, emagrecimento, algo mais concreto do que talvez aquela experiência que o produto poderia proporcionar por um curto período de tempo. E por que eu tô te falando isso? Mari, então não é pra eu ouvir especialistas, eu vou embora da sua live agora, eu vou tirar as coisas da minha cabeça? Não. Você deve sim ouvir as pessoas, mas não para elas te darem respostas, mas para você aprender a fazer perguntas. Se você teve uma ideia, e eu tenho certeza que a sua ideia é muito boa, e você ouviu um especialista e ele falou pra você que a ideia é ruim, não é pra você pegar a resposta dele e eliminar a sua visão. É pra você pegar a resposta dele e entender qual pergunta que você precisa fazer pra ter a resposta que você ainda não tem. Tá fazendo sentido? Então, as pessoas, elas estão na nossa vida, a gente precisa ouvir, né? As pessoas que têm mais experiência, não para que elas nos digam qual caminho seguir, porque essa responsabilidade não é de outra pessoa, é nossa. Nós temos que ter o poder de decisão da nossa vida e não outra pessoa. Porque se der errado, meu filho, é você que vai estar lá no caminho, não é ele. Se você cair da ponte, é você que vai cair, não é ele. Então pare de querer outra pessoa para dizer o que fazer ou o que não fazer. Isso cabe a você, a mais ninguém. Só que
Se você quer pagar alguém, ouvir alguém para pedir a opinião dessa pessoa, e essa opinião seja muito situante daquilo que você pensou, você precisa entender por que ela tá vendo aquilo. Pra você antecipar problemas que você pode ter no caminho. E não pra você mudar o seu percurso. Entende a diferença? Então as pessoas, elas precisam vir pra nos ajudar a construir a nossa jornada. Não pra tirar a gente da nossa própria trajetória. Porque eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui não quer ser coadjuvante. Você quer ser protagonista da sua vida. Mas se você não aprender a tomar decisão e aprender a construir a sua própria vida, você sempre vai ser coadjuvante do filme de alguém e não o seu. Então, para de querer seguir a manada. Para de querer seguir só o que os outros falam. Começa a seguir o seu coração. Sabe o que eu mais aprendi com essa história que eu contei pra vocês, do João Apolinário? Não ouça especialistas. Ouça a sua intuição. Porque ele já tinha visto. Ele já teve a visão. E a gente precisa aprender a enxergar. Porque se você não é capaz de ver além do que os seus olhos são capazes de enxergar, você só vai ter aquilo que a sua mão consegue carregar. Vocês querem que eu repita? Se você não for capaz de ver além do que os seus olhos podem ver, você só vai ter aquilo que a sua mão consegue carregar. E o que a minha mão consegue carregar? Um mouse? Um óculos? Poxa, um iPad, uma garrafinha de água. Minha mão não consegue carregar uma casa. Minha mão não consegue carregar um carro. Minha mão não consegue carregar pessoas. E aí? Eu vou querer só o que minha mão consegue carregar? Ou eu vou querer além do que meus olhos podem ver? Só que a questão é, você precisa enxergar além. Mas eu preciso saber que você vai enxergar o suficiente até ser capaz de poder ter mais. Quando eu comecei, eu tinha desenhado todo o meu processo, todo o meu projeto, toda a nossa empresa. E eu juro, gente, eu tinha certeza que aquilo era tudo. Passaram alguns meses, não foi nem muito tempo, alguns meses, uns 8 meses. Eu tive uma outra visão. Eu percebi que aquilo que eu achava que era tudo, era uma pequena parte de tudo. Mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse continuado, eu não teria enxergado o que eu vejo hoje. Então, muitas vezes, você tá querendo as respostas. Você tá querendo saber o caminho. Mas você tá parado na sua casa. O que acontece? Não acontece nada. As coisas, elas só acontecem quando a gente tá em movimento. E eu sei que muitas vezes é difícil você se movimentar. Porque há tanta gente falando na sua cabeça, é tanta coisa acontecendo. Um manda você ir pra cá, outro manda você ir pra lá, um manda você ir pra frente, outro manda você ir pra trás. No final das contas, você parece aquele monte de gente puxando de cada lado, você não sai do lugar. Mas escuta. Enquanto você esperar alguém pra te conduzir, você não vai sair mesmo. As pessoas não têm filho desse tamanho, não. Eu tenho uma filhinha, vai fazer 2 anos. Eu ajudo ela a se conduzir. Mas vai chegar um momento na vida dela que ela vai precisar caminhar sozinha. E se todas as vezes ela precisar perguntar pra mim, mamãe, o que eu tenho que fazer? Significa que eu não criei minha filha direito. Só que, infelizmente, durante toda a nossa vida, a gente aprendeu a ser conduzido. A gente não aprendeu a guiar, nem a gente mesmo. Eu não sei se vocês vão se conectar, mas na escola, quando o professor te passava um exercício, ele falava assim, Ingrid, faz a página 5 e 6. Da Ingrid, estudiosa, gostava muito de fazer, chegava lá e fazia 7 toda feliz, ia mostrar pro professor o que acontecia. Ingrid, quem mandou você fazer a página 7? Tá errado, tá de castigo, volta lá, pode apagar. Não era pra você fazer mais. Ou seja, a gente aprendeu a vida toda que tem que fazer apenas o que é pedido. Só que na vida real, se você faz o que lhe é pedido, você não tem nenhum resultado. Ou seja, a gente foi formado pra não ter resultado. Olha que louco. Você foi formado a sua vida toda pra falhar. Você foi formado a sua vida toda pra dar errado. Pra se frustrar. E aí você entra na faculdade e fala, não, é só você escolher uma profissão que você vai ter um bom emprego. E aí quando você tá no último dia de faculdade, quem é que tinha um bom emprego? Quem é que sabia trabalhar? E aí você ficou 4 anos na esperança de ter algo. Só que ao final desses 4 anos você não teve aquilo. E aí, o que aconteceu? Pra quem que você vai reclamar? Com quem que você vai brigar? Com o sistema? Com o governo? Com a sua mãe? Com quem que você vai brigar? Não tem com quem brigar. E a vida é sua. E aí as coisas vão estar errado, a culpa é sua também. Entende? Você foi formado num sistema pra falhar, pra dar errado.
Ou seja, você tem hoje a escolha de abrir os seus olhos e entender que você pode fazer diferente. Você quer dar errado na vida? Comenta aqui, você quer dar errado, tá tudo bem. Mas agora, se você quer dar certo, você tem que aprender a ser condutor da sua própria vida. Para de deixar ser guiado por outras pessoas. Comece a ser você o condutor. Aprenda a dirigir. Aprenda a identificar o que funciona e o que não funciona pra você. Para de colocar sua vida na mão de alguém. Gente, eu sei de verdade, porque eu já pensei isso. Poxa, eu sou boa. Podia tanto um dia alguém virar e falar assim: Mari, gostei de você, vou te ajudar a dar certo nessa vida. Eu sei, menina, você parece que eu vi uma luz ali, vou pegar você e vou te ajudar. Eu vou fazer uma caridade aqui. Cara, isso não acontece. Isso não acontece. As pessoas não fazem isso, gente, vocês me desculpam. E por mais que aconteça um milagre, elas façam isso, se você não agir, ninguém dá conta não, gente. Vocês não querem ser chaveirinho de ninguém não, pelo amor de Deus. Você quer ser a própria lembrança. Você não quer ser um chaveirinho de ninguém. Então, começa a pensar qual decisão que você tem que tomar pra você aprender a conduzir a sua própria vida. O que você quer ter? Qual que é o seu sonho? E olha que interessante, se eu perguntar pra todo mundo, ó, tem 30 pessoas online agora. Se eu perguntar aqui, qual é o seu maior sonho? Poucas pessoas vão saber me responder. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a sonhar. E quando a gente sabia sonhar, as pessoas só sabiam destruir. Isso não é pra você, não viaje, isso é loucura, isso é coisa da sua cabeça. O comentário aqui, né, o Jota. Mari, você faz isso no Metodizei. Sim, eu faço isso no Metodizei. Gente, o Metodizei é uma imersão que a gente tem de 3 dias. Onde eu ensino você a criar o seu método, a escalar o seu conhecimento, a descobrir seu diferencial, a entender que você não precisa de mais nenhum curso pra ganhar dinheiro. Porque todo o seu dinheiro tá aí. Eu explico um monte de coisa. Eu explico tanta coisa que eu não consigo nem explicar o valor que tem isso. E ele fez a última imersão. Ele não me conhecia. Ele veio por causa do Joel, que foi a indicação dele. Ele veio por causa do Joel, mas ele ficou por causa da Mari. Só que, na verdade, ele não ficou por causa da Mari. Ele ficou aqui, por meio da minha vida, alguma coisa foi tocado pra ele. Porque a gente não faz as coisas pelos outros, a gente faz por nós. E se a gente não entender que precisa fazer as coisas por você mesmo, você não vai fazer mais nada. Você não vai sair do lugar. Vocês estão satisfeitos com a vida que vocês têm? Ou vocês acham que vocês podem mais? Comenta aqui. Eu posso mais. Eu quero mais. Quem quer mais? Escreve pra mim, eu quero mais. Eu não sei se vocês estão querendo mais, não. O Nando falou, já garanti minha vaga. Pessoal, hoje, de verdade, quem me conhece tá comigo, sabe, eu não tenho tempo. Tá? Eu não tenho tempo. Ou melhor, eu tenho tempo, mas eu preciso direcionar o meu tempo pra outra coisa. A gente tem uma empresa, ou melhor, a gente tem várias empresas. E o Metodizei foi uma escolha difícil pra mim, porque eu não ia mais fazer. Eu decidi fazer o Metodizei. Por quê? Porque muitas pessoas pediam ajuda e eu não conseguia dar essa atenção. A gente tem hoje uma consultoria que custa 25 mil reais comigo. Eu tenho hoje 2 horas de mentoria que custa 6 mil reais comigo. E aí a gente abriu a turma do Metodizei, que tem um limite de pessoas, tá? Não é muita gente. Que custa apenas 5 mil reais. E talvez você tá pensando, nossa Mari, mas é tudo isso? Não, é só isso. Você tá achando que é tudo isso? Eu já tive no seu lugar. Eu já comprei uma imersão de 5 mil reais que eu achava que era tudo isso. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? Porque se você tá comprando imersão à toa, pra você estar próximo de gente famosa, pra você tirar foto com os outros é caro. Mas se você tá investindo em você, pra que o seu conhecimento faça mais resultado, pra você colocar no seu bolso, pra você gerar mais transformação no seu aluno e no seu negócio, não é nada. Então essa percepção de valor, ela é relativa. O que você quer pra sua vida? Você quer investir em algo pra dar mais resultado pras pessoas e consequentemente pra você? Ou você quer investir pra tirar fotinho e postar no Instagram? Porque o que mais tem no mundo é gente com 1 milhão de seguidores que não fatura R$1 com seu conhecimento. E tem pessoas que não tem nem 100, que ó, são multimilionários, bilionários. Eu sei que é importante o Instagram, eu sei que ele é uma ferramenta incrível. Mas começa a ser mais racional. O que você quer pra sua vida? Você quer mostrar pros outros? Ou você quer de fato ter um resultado concreto para, poxa, gerar mais valor para sua família, para os seus alunos, para o seu negócio, para a sua vida? O que você quer?
Então, eu abri aqui essa live, eu nem ia falar do método Zei, eu só ia falar pra vocês do método, mas alguém puxou o assunto e falei. Quem quiser, manda direct, que a Cassie, nosso time, vai explicar pra você do que é, mas o meu objetivo aqui nem é isso. Eu tô aqui pra gerar valor pra você. Sabe por quê? Eu tô ganhando dinheiro com isso? Não. Mas o meu dinheiro, ele não é financeiro. O meu dinheiro, ele tá baseado em vidas, em transformações. Quanto mais eu gero valor na vida do outro, mais resultado eu tenho na minha vida. Porque não é sobre o que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu tenho. Aqui, ó. Tem várias pessoas incríveis, tenho certeza. Várias. Mas sabe por que o mundo não te conhece? Porque você ainda não contou. Ou seja, todo mundo aqui é uma pessoa incrível. Mas o mundo só vai saber se você contar. Comenta aqui pra mim, eu falei que ia ser só meia hora. Comenta aqui pra mim, em uma palavra, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live. Eu vou fazer as lives segunda, quarta e sexta. E aproveita que eu não sei até quando que eu vou fazer. Né? Até brinquei esses dias. Busque aprender com quem não tem tempo pra ensinar. E eu não tenho tempo pra ensinar. Esses dias até eu encontrei com o Paulo Machado. Ele falou pra mim, toda vez que eu converso com a Mari é um mastermind, é uma mente mestra. Porque como eu não tenho tempo, todas as vezes que eu estou com as pessoas, eu quero que o tempo delas valha a pena. Entende? Eu quero fazer valer a pena o tempo dos outros. Eu brinco que ninguém quer casar comigo, eu já sou casada. Então, já que eu estou com alguém, conversando com alguém, tendo uma troca, eu preciso fazer aquilo valer a pena. E se você quer ser uma pessoa que quer fazer valer a pena na vida das pessoas, eu me coloco aqui à disposição para te ajudar. Nos dias 21, 22, 23 de setembro, de maneira presencial em Alphaville, eu vou fazer o método Zei. E se fizer sentido para você e você quiser tocar com a gente, vai ser um prazer. Se não fizer também, você vai estar aqui nas lives, que você vai aprender muito. Tem muito conteúdo gratuito aqui. E você consegue transformar e gerar dinheiro com isso. Eu tenho até uma amiga minha, a Dara, ela fala que ela ganha dinheiro com o meu conteúdo gratuito, ela ganha dinheiro com o meu conteúdo pago. Ela fala que tudo que eu criar, ela vai fazer parte, porque fez sentido pra ela, tá? Então, em uma palavra, travou aqui pra mim, deixa eu voltar, foi. Em uma palavra, gente, o que vocês aprenderam com essa live? Eu quero saber se vocês querem que eu deixe ela salva. Eu deixei a outra, deu muito bom, deu uma boa repercussão. Mas eu vou deixar agora, porque eu tô nessa. Ontem eu recebi uma palavra, tá? Eu recebi uma profecia, uma pessoa que eu não me conhecia. Ele falou assim, eu não sei com o que você trabalha, escreve mais, fala mais. Só faltou falar meu Instagram. Só faltou falar meu Instagram. Então, assim, eu quero ouvir você. Eu quero saber o que você aprendeu aqui nessa live. Qual foi a palavra? Eu quero saber. Sabe por quê? Porque aquilo que transforma a sua vida pode transformar outras vidas. E quando eu sei o que eu disse que te ajudou, eu posso colocar energia para criar mais conteúdos e produzir mais materiais com esse tema. Se você não me fala como que eu te ajudei, você está limitando outras pessoas de aprenderem a mesma coisa que você aprendeu. Combinado? Comenta aqui, eu vou postar o vídeo, se vocês quiserem comentar lá no vídeo, acho que é melhor porque eu vou encerrar, tá? Sexta-feira estou de volta, 20h30, eu vou estar viajando, mas eu vou entrar, talvez eu entre na rua, as pessoas vão rir de mim, mas eu não ligo, porque eu não vivo pela opinião do mundo, eu vivo pela minha própria percepção e a percepção do que Deus tem na minha vida, tá bom? Ó, um beijo, obrigada por essas pessoas que almoçaram comigo, então me fala se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido, sexta-feira a gente tá de novo aí, tá? Depois eu vou abrir uma caixinha pra perguntar o tema, um beijo no coração de vocês e até a próxima.